Senhor Jesus, limpa nossa consciência com teu sangue precioso. Declaramos que em nós mesmos somos fracos, frágeis e mortais. Por isso não deixamos de invocar o teu nome. Reconhecemos teu governo em nós, que seja feita tua vontade em nossa vida, Senhor Jesus. Remove os espinhos e as pedras em nosso coração que impedem de o Senhor como semente da vida crescer em nós. Precisamos de ti. Sem ti não podemos nada, Senhor Jesus. Aplica o óleo e o vinho em nossas feridas, cura nosso coração e restaura nossa alma. Obrigado por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem-vindos ao canal da vida, o trigo mais fino. Estamos aqui para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus triuno. Hoje, a gente vai fundo em uns ensinamentos assim transformadores lá do Evangelho de Mateus. Vamos explorar juntos o que significa de verdade seguir a Cristo, sabe? As exigências do reino dos céus que, às vezes, surpreendem e a natureza da recompensa divina, que talvez não seja bem o que a gente imagina. Para começar, tem aquele versículo forte em Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se legue, tome a sua cruz e siga-me. Normalmente a gente pensa na cruz como sofrimento, né? Dificuldade, mas o ministro traz uma visão um pouco diferente sobre esse tomar a cruz aqui, não é verdade? Exatamente. É interessante porque, nesse contexto específico, a perspectiva que o ministro aponta é que a cruz representa, antes de tudo, um matar. Um fim para o nosso ego, sabe? Para a vida natural, para aquilo que a Bíblia chama de velha criatura. Matar o ego. Isso. Cristo primeiro levou a cruz dele e foi crucificado. E pela fé, nós fomos crucificados junto com ele. Então agora, quando a gente toma a cruz, significa permanecer debaixo dessa ação que mata o ego. Ah, entendi. Então não é só, aguentar os problemas que aparecem na vida. Não principalmente, embora possa incluir isso. Mas o foco aqui é mais profundo. É, viver como alguém que já morreu para a própria vontade, para as próprias opiniões, para a vida da alma, aquela vida centrada só no eu, né? Para então conseguir seguir o Senhor por dentro, no espírito. Isso se conecta muito com o que Paulo fala, por exemplo, que Cristo se tornou espírito que vivifica, lá em 1 Coríntios 15, e também quando ele diz, o Senhor seja com o teu espírito, em 2 Timóteo 4, tem essa conexão interna. E aí, isso explica o versículo seguinte, o 25, quem quiser salvar a sua vida da alma, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida da alma por minha causa, achá-la-á. Perder a vida da alma. Nossa, parece bem radical esse. Parece mesmo, né? Mas a interpretação que o ministro traz é que se trata de renunciar ao desfrute egoísta da alma nesta era. Sabe, aquela busca por prazer, segurança, tudo só pro eu? Renunciar a isso por amor a Cristo. E quem faz isso? Quem faz isso acha a vida da alma, ou seja, vai experimentar um desfrute verdadeiro, pleno, só que na próxima era, na manifestação do reino. É um chamado para colocar o Senhor acima do nosso bem-estar, aqui e agora, que é passageiro. Entendi. Falando no reino, Mateus realmente coloca umas exigências, bem altas. Humildade de criança, lá em Mateus 18:3, perdão ilimitado, né? 18, 21, 22. E aquela questão do apego às riquezas, como na história do jovem rico em Mateus 19. Humanamente isso parece impossível. E é mesmo. O ministro até destaca isso, usando as palavras do próprio Senhor em Mateus 19, 26. Isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Essas exigências todas, e olha, especialmente a questão do dinheiro que mexe muito com a nossa busca por segurança, por prazer para o ego, elas vão além da nossa capacidade natural. Como a gente alcança isso, então? Só é possível pela vida divina que a gente recebe pela graça. Não vem da gente, sabe? É algo de Deus em nós. E a recompensa por seguir esse caminho? Porque Pedro pergunta quase negociando, né? E nós, que deixamos tudo, o que a gente vai receber? Lá em Mateus 19, 27. A recompensa é baseada nesse mérito, nesse deixar tudo. Ah, essa parte é incrível. Aí vem a parábola dos trabalhadores na vinha, em Mateus 20. Lembra? Todos recebem o mesmo denário, não importa se trabalharam o dia todo ou só a última hora. Sim, lembro. E sempre me deixou meio intrigado. Pois é.
E o ponto-chave, segundo o ministro, é que isso mostra que a recompensa do reino não é um pagamento pelo nosso esforço, pelo nosso mérito. Ela é distribuída conforme a soberania e a graça de Deus. Aquele denário representa o quê? O pleno desfrute da vida divina lá no reino. Não é salário, é graça pura. Uau! Por isso ele diz, os últimos serão primeiros e os primeiros últimos. Muda toda a nossa lógica de merecimento, né? Muda completamente. E seguindo adiante o Mateus, a gente vê Cristo sendo testado e rejeitado pelos líderes religiosos ali em Mateus 21 e 22. O ministro faz uma conexão disso com a imagem de Cristo como pedra. Como isso? Sim, é muito significativo. Em Mateus 21:42, Jesus cita o Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram, essa tornou-se cabeça de ângulo. Para quem crê, para a igreja que está sendo edificada, Cristo é essa pedra fundamental, a pedra de esquina que une judeus e gentios na construção de Deus, como Efésios 2 também fala. A salvação tem um propósito maior, a edificação. Ok, pedra fundamental. Isso. Mas, para aqueles que o rejeitaram como os líderes religiosos da época, ele se tornou o quê? Pedra de tropeço. Isaías 8 e Romanos 9 falam disso. Eles tropeçaram nele. Entendi. Mesma pedra, efeito diferente. Exato. E tem uma terceira função ainda. Para as nações que se opõem a Deus, ele será a pedra que esmiuça, aquela pedra de Daniel 2, que vem e destrói os reinos do mundo na sua vinda. Então a mesma pedra é para edificação, para tropeço e para juízo. Impressionante. E para fechar essa parte, Mateus 23 tem aquela repreensão fortíssima aos escribas e fariseus pela hipocrisia. Que lição principal fica dali para nós hoje? Olha, ali é um alerta muito sério contra a religiosidade que é só por fora, sabe? Sem ter uma realidade por dentro que corresponda. O Senhor compara eles a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. Mateus 23, 27 e 28. Forte isso. Muito forte. E é o oposto total da humildade, da sinceridade que o reino exige. E não é à toa que logo depois dessa repreensão toda, ele anuncia que a casa deles ficaria deserta, o templo, né? E aí ele introduz a grande profecia sobre os sinais da sua vinda e do fim da era, lá em Mateus 24, enfatizando demais a necessidade de vigilância, ficar atento. Uau! Essa caminhada por Mateus realmente mexe com a gente. Negar o ego, depender totalmente da graça para a recompensa, fugir da hipocrisia, são chamados bem profundos mesmo. Com certeza. E talvez assim uma coisa pra gente levar e pensar depois é, se a recompensa lá no reino é totalmente pela graça soberana de Deus, não é um pagamento pelo nosso esforço, como isso deveria mudar na prática nossa motivação? Como isso impacta o jeito que a gente vive e serve a Deus no dia a dia? Será que tira um peso ou muda o nosso foco? Fica aí pra refletir, né? Excelente reflexão. Se você gostou desta exposição da palavra e ela te edificou, inscreva-se no canal O Trigo Mais Fino e compartilhe com outras pessoas que poderão também desfrutar destas riquezas de Cristo.